Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura, e aqui nós estamos preocupados em servir a Deus, em falarmos da palavra dele, aprendermos diretamente do Criador. Por quê? Porque a Escritura é a palavra de Deus, a palavra que sai pela boca do Criador. Ela está escrita na Bíblia porque Deus falou, e o que ele falou saiu do coração dele. Portanto, a Escritura Sagrada são as palavras que vieram do coração do nosso Criador eterno. Amém? Portanto, é obrigação de todo homem obedecê-lo, seguir o que determina o Criador, porque ele sabe o melhor para nós, e ele sabe exatamente o que vem amanhã. Amém? Agora eu quero que vocês vejam que coisa maravilhosa. Eu falo sempre, presta atenção em Israel, as coisas que acontecem ali, isso é um sinal para todo mundo. Quem falou isso também? O próprio Jesus. Jesus falou isso. Olha para a figueira, quando os seus ramos estiver tenros. Presta atenção, ele está falando. Presta atenção no que acontece em Israel. Quando vocês verem o amadurecimento, certo? Vocês sabem que chegou a hora. Quando vocês verem soprar um vento, sabe que vem chuva ou estiagem. Então ele está falando, vocês estão aprendendo a reconhecer isso. Ele, Jesus, falou. Tá bom? Agora presta atenção no que está acontecendo. Nós falamos aí sobre a normalização entre árabes e israelenses, o acordo de paz, que é o chamado acordo de Abraão. E nós estamos vendo que os filhos puros de Ismael, puros por quê? Porque existem outros que são que nem os palestinos mesmo, né? Eles são misturados, é um povo que misturou bastante gente de diversos lugares, tanto árabes como não árabes misturaram. Então não estamos falando de maldade, estamos falando da mistura, que nem o Brasil. O brasileiro puro mesmo é difícil, a maioria tem mistura com sangue estrangeiro, é isso que nós estamos falando. Agora preste atenção no que está acontecendo. Ismael, olha bem o título, Ismael se reúne com Isaac. Ismael, os dois filhos de Abraão se reuniram novamente. Ismael se reúne com Isaac, enquanto, olha que coisa linda, enquanto muçulmanos do Golfo acendem a vela da Menorá, com o rabino-chefe em Jerusalém. A Menorá, que é a Hanukkah, que é a Hanukkah, que é para acender as velas de Hanukkah, certo? Que estamos em plena comemoração de Hanukkah. E houve um grande movimento cristão que também está comemorando. Muitos foram para Jerusalém, outros virtualmente, devido a esse problema aí, esse pandêmico, e estão acendendo as velas da Hanukkah junto com os judeus também. Agora vem os árabes, uma coisa que nunca aconteceu. Os árabes acendendo as velas do Hanukkah junto com os judeus. E aonde? Lá no Muro das Lamentações, no Monte do Templo. Olha que coisa maravilhosa, isso é um grande sinal para todos nós, porque podemos ter aí uma techuvá, que é um arrependimento por parte de Ismael, que é bíblico. E os dois se abraçarão. Os filhos de Abraão estarão juntos. Quanto a Ismael, tenho ouvido você. Olha o que o Criador fala com Ismael, que é representado pelos árabes hoje, Quanto a Ismael, tenho ouvido você. Eu, por meio desta, o abençoo. Eu o tornarei fértil e extremamente numeroso. Olha o que Deus fala para o povo árabe, os filhos de Ismael. Ele será o pai de 12 chefes, 12 nações, E eu farei dele uma grande nação. Nação é povo, não é país, tá? Nós estamos falando de país, nação é povo. Então Deus fala que fará uma grande nação, que é a nação árabe, a nação pura árabe, Está em Gênesis capítulo 17, verso 20. Na segunda-feira, uma cena improvável e inacreditável apareceu quando delegações dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein, árabes, vestindo trajes tradicionais árabes, turbante, tudo mais, certo? Participaram da
iluminação pública da menorá de Hanukkah no Kotel. Kotel é o Muro das Lamentações, certo? Em Jerusalém. Mais um milagre em Hanukkah. Quem teria acreditado, se alguém contasse antes, né, que a paz chegaria à nossa casa? Amém. Deus seja louvado. Quem teria acreditado que a paz chegaria à nossa casa de uma forma tão gloriosa? É um milagre de Hanukkah ver uma delegação dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein participando do acendimento das velas, disse o Rabino Shmuel Rabinovich do muro ocidental na cerimônia. Ele é chefe do muro, da parte ocidental do muro. Ele falou na cerimônia. O ministro da Saúde, Yuli Edelstein, concordou que o evento foi um verdadeiro milagre. Mas assim como o milagre original de Hanukkah, da vitória sobre os Seleucidas, isso aconteceu por meio de muito trabalho. Entenda bem, Hanukkah também é comemorar a vitória que Deus concedeu ao povo de Israel. E nós estamos vendo árabes comemorando juntos a vitória sobre os Seleucidas. Olha que maravilha! Agora também não contamos com um milagre, disse Edelstein. As pessoas reunidas no evento, muitos trabalharam dia e noite no sentido pleno da palavra para aproximar esse dia, esse grande milagre. Os verdadeiros filhos de Ismael se arrependem para se reconectar aos filhos de Isaac. Porque é profecia, né? Que Isaac e Ismael novamente estarão juntos e serão muito fortes. Quando questionado pela primeira vez sobre os acordos de Abraão, que é o acordo de paz que o Donald Trump, né, fez junto com Israel e os árabes, né? Rabi Nachman Kahana observou que este acordo traria os Binei Ismael. O que é Binei Ismael? São os filhos de Ismael a Israel. Olha só que maravilha. Previu isso. Isso vai trazer os Binei Israel, os filhos de Israel, a Israel. Por quê? Ali a casa deles também, junto com Israel. Talvez pela primeira vez, os palestinos, na verdade, sofreram, né, uma grande mistura. Então eles não são puros, né? Os filhos de Ismael puros, há misturas. É o que ele está falando, né? Disse o Rabino Kahana. Os palestinos são frutos de todas as nações que passaram pelo crescente fértil, entendeu? Houve aquela mistura, não é falando mal, né? Com os beduínos, né? Com os beduínos desta região e os verdadeiros árabes do Golfo Pérsico, não há mistura nenhuma de sangue. Olha só que maravilha. Então está aqui, não há mistura de sangue. Os beduínos estão em paz com Israel, tranquilamente, né? São muitos, viu? São muitos. E vivem daquele jeito tradicional, né? Eles eram separados dos persas e dos gregos. Rabi Kahana observou que a chegada do verdadeiro Binei Ismael ao monte do templo pode ser uma parte do Teshuvá. A palavra Teshuvá quer dizer arrependimento. É o que mais se fala hoje em todo o mundo e principalmente Israel. Arrependei-vos, arrependei-vos. O arrependimento é tudo nesse tempo, viu? Porque o final está chegando. Processo, que é o Teshuvá, é o processo de arrependimento, né? De Ismael, vou ler de novo para vocês não perderem. Rabi Kahana observou que a chegada do verdadeiro Binei Ismael ao monte do templo pode ser uma parte do Teshuvá, que é o processo de arrependimento de Ismael, citando um versículo
do Gênesis. Olha bem, seus filhos Isaque e Ismael, os filhos de Abraão, o enterraram na caverna de Macpelá. Quando Abraão morreu, ele já tinha comprado a caverna, o terreno todinho onde estava a caverna de Macpelá. Então os filhos deles, Ismael e Isaque, os dois, enterraram o corpo de Abraão na caverna de Macpelá, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, em frente a Manre. Gênesis capítulo 25, verso 9. Confira lá, por favor. Neste verso, Ismael deveria ter vindo primeiro, já que ele é o irmão mais velho. Observou Rabi Kahana, citando o comentarista medieval Rashi. Olha bem, o rabino, como judeu, dizendo, olha, o irmão mais velho é o árabe, que é o filho de Ismael, é Ismael, representa Ismael hoje. Eles são os irmãos mais velhos. Nós somos uma família. O irmão mais velho é ele, certo? Olha que coisa linda, né? O comentarista medieval Rashi, que interpretou a incongruência no verso como significando que Ismael se arrependeu em seus últimos anos. Ok? Está aí, ó, profetizado nos últimos anos. E outra, não só se arrepende, mas se une. E aí sim, se torna uma supernação poderosa, certo? Os árabes com os judeus juntos. Ismael percebeu a superioridade espiritual de Isaque, na época, né? E demonstrou isso, permitindo que ele fosse o primeiro a enterrar o seu pai. Quando foi no enterro, ele permitiu, Ismael permitiu que Isaque fosse lá primeiro, certo? Sendo ele o irmão mais velho. Explicou o Rabino Kahana. Ele observou que isso está sendo encenado pelo verdadeiro Bnei Ismael, mostrando respeito pela descendência de Jacó. Os irmãos se uniram. Portanto, quando confrontado com os árabes acendendo velas do Hanukkah, é uma coisa de arrepiar, aparentemente celebrando ativamente a vitória dos judeus, né, sobre os Seleucidas. Em Israel, o Rabi Kahana estava cautelosamente otimista. Claro, né? Com tantos anos de conflitos, claro que você fica assim, né, meio preocupado. Todos, né? Precisamos saber se eles estão sendo sinceros ou não. É o que o rabino fala, né? Por isso confiamos no Criador, né? O Rabi Kahana observou que diretamente após homenagear Isaque no funeral de Abraão, Ismael casou sua filha Malatar, naquela época, com Esaú. Esaú é terrível. De acordo com o Midrash Rabbah, Ismael o fez a fim de conspirar com Esaú para matar Isaque. E Yaakov, ou Jacó, a fim de tomar conjuntamente sua herança. Maalat é descrito no Midrash Haggadah como sendo mal, perverso. Chama-se má influência. Isso nos ensina que é absolutamente necessário ter cautela em tudo que fazemos. Ao lidar com Ismael, não é diferente. Disse o Rabino Kahana, usando uma expressão hebraica, Kapdehu ve hadash dehu, respeite-o, mas suspeite dele. Ou, né, fica com o pé atrás. Esse seria mais ou menos na nossa linguagem. Acordos de Abraão, Israel e árabes unidos na batalha contra a idolatria. O rabino Pinhas Winston, um prolífico escritor do fim dos tempos, rabino Pinhas Winston acho que é o que mais estuda sobre as profecias de final dos tempos. É uma das maiores autoridades do mundo nesse sentido, né? Da aula
deu aula em muitas universidades no mundo inteiro, né? O Rabino Pinchas Winston, um prolífico escritor do fim dos tempos, ficou perplexo com o evento. Uma coisa espantosa. Árabes e judeus acendendo a Hanukkah, homenageando ao nosso Criador, acendendo as velas de Hanukkah. Embora seja verdade que Ismael se arrepende no final dos tempos, este evento levanta muitas questões, disse o Rabino Winston. Eu me pergunto, o que os árabes pensaram quando acenderam as velas? É uma incógnita, né? Por um lado, como muçulmanos, eles provavelmente estão muito felizes por celebrar uma vitória contra a idolatria. Na batalha contra a idolatria e até mesmo o secularismo, somos seus aliados, estamos juntos. Olha o que o Rabino falou, hein? O que está claro é que certamente há muitos palestinos, há muitos que estão contrários, né? Que também são muçulmanos, né? Que estão furiosos com isso. O Rabino Winston observou que é muito mais fácil para os árabes muçulmanos do Bahrein e dos Emirados Árabes Unidos contar uma parte do evento de Hanukkah em Jerusalém do que um evento secular, mesmo uma reunião de negócios em Tel Aviv. A comida kasher, que é a comida apropriada, né? Que também é halal, no hebraico é kasher, ou kosher, como muitos falam, né? E no árabe é halal, que é comida apropriada, não se come comidas impuras. Nem o judeu e nem o árabe. Não se come, que nem o porco, não come. Por que não come porco? Porque tem um trecho de Levítico que está lá, que não pode comer, nem tocar nele, né? Então, não tanto árabes como os judeus não comem, certo? E os alimentos não pode, né? Você não pode comer insetos, você não pode comer essas coisas. Então, isso que o mundo está fazendo é totalmente contrário ao que Deus determina. Então, nós temos que nos alimentar conforme Deus determina. E a Escritura Sagrada é a instrução. E essa instrução está lá também. Como é que você se alimenta. Inclusive, tem leis lá que manda tomar banho todos os dias. Cuidar do corpo. Certo? A comida é kosher, o que significa que ela é também halal. Comida apropriada. Tá bom? E as mulheres estão vestidas com modéstia. Simples, sem luxo. Né? Observou o Rabino Winston. Na verdade, foi um evento maravilhoso e estupendamente espantoso, porque ninguém imaginava que, de repente, que até as autoridades de Israel ficaram surpresas quando viram chegar delegações do Bahrein e dos Emirados Árabes Unidos para comemorar o Hanukkah junto com os judeus lá no Kotel, no Muro das Lamentações. Então nós estamos vendo que o processo de paz avança a passos largos. Uma coisa tremenda. E quando você olha para aquela nação do tapete, né? Você vê eles prometerem o quê? Massacre, luta. E contra o acordo da paz, não quer paz. Nós vemos a Rússia se manifestar contrária a Israel. Nós vemos a Turquia dizer que Jerusalém pertence a eles. Então nós vemos o quê? O país da doença apoiando o país do tapete. E nós estamos vendo o quê? Arregimentamento, né? Estão se arregimentando, estão se reunindo, estão formando um grande exército, certo? Como diz a profecia de Ezequiel, que Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, é um número tremendo, terrível, certo? E eles, por ser poderosos tecnologicamente e em números, acham que vão entrar em Israel pequenininho e vão destruir. Mas está lá escrito em Ezequiel que o Criador fala: eu vou atrair eles até os montes de Israel.
E o Criador fala: eu mesmo vou destruir eles. Eles serão destruídos nos montes de Israel. É tremendo isso. É tremendo. Então nós estamos vendo que estamos muito próximo desses dias, de todo esse acontecimento. Mas o mais importante é que isso mostra também que nós estamos muito próximos da nossa maravilhosa e tão esperada redenção. E quando formos entrar na redenção, ali não haverá placa religiosa. Ali não entra, certo? Sistema denominacional. Ah, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja e tal. Não, isso não vai ter. Ali vai ser quem serve e quem não serve, quem confia e quem não confia. A salvação não é para sistema religioso. Sistema religioso é coisa de homem. Deus nunca instituiu religião na terra. Não adianta virem com essa conversa, porque isso não existe, não tem base bíblica. Quem quer ter sua religião, que tenha. Eu não vejo pecado em você ter uma religião. Há pecado quando você põe a religião à frente do Criador. Quando eu falo aqui das pessoas se unirem, quantas vezes eu recebi mensagem, pessoal, isso é ecumenismo. Ecumenismo é reunião religiosa. União religiosa. União das pessoas é cumprir a ordem de Deus. Deus manda que nós nos amemos uns aos outros. E isso não importa qual a sua religião. Tenha amor com o seu irmão. Socorra o seu irmão necessitado. Ame o teu próximo e ame ao teu Deus. Acima de tudo e de todos. O Eterno te abençoe e te guarde. Está aí mais uma prova de que chegamos no fim. Shalom, um forte abraço para todos. Muito obrigado.